Para muitas pessoas, a fórmula batismal é a derradeira prova para uma trindade. É um dos textos mais usados por muitos pregadores e ensinadores ao defenderem que Deus é três pessoas. As famosas palavras de Jesus estão registradas em Mateus 28:19. A maioria das pessoas leem estas palavras e concluem que Deus deve ser mais de uma pessoa. Aqui estão alguns exemplos de quão popular essa ideia é. Há muitos termos que usamos, termos teológicos, para discutir várias doutrinas e essa é chamada a doutrina da Trindade. As três entidades que compõem o Deus da Bíblia. Então, é isso que realmente estamos discutindo. Não há nenhum conflito com isso. Deixem-me dar alguns exemplos na Bíblia. Mateus 28. Algumas das últimas palavras de Jesus. Após enviar os discípulos ao mundo, ele diz em Mateus 28: Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus deu o mandamento para os discípulos irem batizar. Adivinhem, quem é que apareceu? Todos os três. Agora, eu tenho uma pergunta. É o Pai uma pessoa? Sim, claro, ele é um ser pessoal. É o Filho um ser pessoal? Bem, adivinhem o que o Espírito é, então? Um ser pessoal. É realmente isto o que Jesus quis dizer? São eles três entidades que compõem o Deus da Bíblia? Como os discípulos entenderam as palavras de Jesus? Esse verso realmente prova a Trindade? E se não prova, o que significa na verdade? Encontraremos essas respostas hoje. Olá a todos, eu sou Nader Mansour e sejam bem-vindos ao Provai Todas as Coisas. A instrução do batismo que Cristo deu é frequentemente interpretada como uma declaração teológica sobre quem Deus é. O verso em questão é Mateus 28:19, que diz: Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não estava ensinando aos seus discípulos sobre quem Deus é. Ele estava falando sobre o batismo e como era suposto ser feito. O que na verdade aprendemos do verso, sem infundir nenhum significado externo nele. Diz-nos que há um Pai, há um Filho e há um Espírito. Não há nenhuma dúvida sobre a existência de qualquer um deles. É importante notar o que o verso diz. Neste caso, é mais importante notar o que o verso não diz. Por exemplo, não diz nada sobre a natureza deles. Não nos diz o relacionamento que eles têm uns com os outros. Não nos diz que eles são três entidades ou pessoas. Não nos diz que Deus é composto por três pessoas. Não nos diz quem o Espírito Santo é. Não nos diz que estes três fazem um Deus. A palavra Deus nem sequer é mencionada no verso. Não diz que isso é a divindade. Você vê que não diz muitas das coisas das quais as pessoas concluem. O relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito não é definido neste texto. Este é o ponto-chave. Insistir que Deus é composto de três pessoas é um salto gigantesco além da informação fornecida no texto. Definir o relacionamento como três pessoas ou seres coiguais ou coeternos não pode ser provado por esta passagem. Simplesmente não está lá. Jesus, na verdade, disse que o ensino deve preceder ao batismo. Os discípulos tinham que ensinar as coisas que Jesus ordenou. Então, o que Jesus ensina, na verdade, quando se trata do Pai, do Filho e do Espírito? Esse verso não nos diz, mas anteriormente Jesus deixou bem claro. Aqui está o que Jesus ensinou sobre o Pai. Que Ele é o único Deus verdadeiro. Que Ele é o Senhor do céu e da terra. Que Ele é o Deus de Israel. E isto é o que Jesus ensinou sobre si mesmo. Que Ele é o Filho de Deus. Que Deus era seu Pai. Que Ele saiu de Deus, que é unigênito de Deus, que a sua filiação lhe deu uma herança divina. A sua filiação divina foi reconhecida por amigos e inimigos. E quando se trata do Espírito, isto foi o que Jesus ensinou. O Espírito é vida, a sua própria vida e fôlego. Ele mostrou isso por assoprar sobre os seus discípulos e dizer: recebei o Espírito Santo. De fato, ao falar do Confortador vindouro, que muitas pessoas hoje pensam ser outra pessoa além de Cristo, Jesus na verdade disse: eu não vos deixarei sem conforto, voltarei para vós. Então, quando Cristo falou do Espírito, Ele estava se referindo à sua pessoa, à divindade do seu caráter. Esse é seu ensinamento quando se trata do Espírito Santo.
Isto foi o que os discípulos aprenderam dos lábios de Cristo quando se trata do Pai, do Filho e do Espírito. Então eles não ouviram as suas instruções sobre o batismo e chegaram à conclusão que muitas pessoas chegam hoje. Isso é que Deus é três pessoas em um, fazendo uma trindade. Você vê que Jesus nunca ensinou aos seus discípulos que Deus é assim. Assim, tomar as suas palavras em Mateus 28:19 para dizer o oposto do que ele claramente ensinou seria um erro grandíssimo. A prática dos discípulos em cumprir as instruções de Cristo é a prova disso. Em todos os exemplos registrados do batismo no Novo Testamento, encontramos que foram todos feitos no nome do Senhor. Aqui está uma lista deles. Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Atos 8:16. Mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 10:48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Atos 19:5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Os discípulos entenderam a instrução de Cristo por batizar as pessoas em nome de Jesus. Isso porque nome significa autoridade. Jesus tem toda a autoridade e poder, porque lhe foi dado. Suas instruções sobre o batismo têm que ser compreendidas em harmonia com os seus ensinamentos, não em oposição ao que ele disse. Jesus nunca ensinou que Deus fosse mais do que uma pessoa. O batismo é para aqueles que ouviram o Evangelho lhes ser ensinado. O coração do Evangelho é que Deus tanto amou o mundo que Ele deu o seu Filho unigênito. Essa crença essencial no Filho é uma exigência vital para o batismo. Foi esta declaração de fé que convenceu Filipe a batizar o eunuco. A história se encontra em Atos 8:37. E disse Filipe, é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esta vívida ilustração ajuda-nos a evitar mal-entendidos nas palavras de Jesus quando se trata do batismo e o que é ensinado em antecipação. Não podemos usar as instruções do batismo para ensinar algo que nega que Cristo seja o unigênito de Deus. Isso é exatamente o que a doutrina da Trindade faz. Ela nega a filiação divina do pré-encarnado Filho de Deus. Jesus é o único caminho para o Pai, até mesmo no batismo. É por isso que os discípulos praticaram todos os batismos em nome do Senhor Jesus. Paulo resume isso lindamente em Efésios 2:18. Porque por Ele, isso é Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. É Cristo quem nos dá esse acesso. O seu Espírito, e não outra pessoa, é quem nos liga com o seu Pai, a grande fonte de tudo. E através do batismo afirmamos a nossa fé no Filho unigênito de Deus, que é unicamente o caminho para o Pai. É sobre isso que se trata a instrução do batismo que Jesus deu. Na verdade, há algumas afirmações interessantes feitas sobre esse verso. Algumas pessoas acreditam que há evidência histórica para crer que foi acrescentado à Bíblia. Quer isso seja verdade ou não, não muda realmente muito. O verso que temos nas nossas Bíblias hoje não pode ser usado para apoiar a doutrina da Trindade. Assim, para concluir, há um Pai, o único Deus verdadeiro, há o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, e há o Espírito Santo, a presença pessoal de Jesus Cristo na alma, que nos dá acesso ao Pai. Isto foi o que Jesus claramente ensinou aos seus seguidores. Mateus 28:19 certamente não prova uma trindade. E nem prova que o Espírito Santo é uma pessoa separada do Pai e do Filho. E, enfaticamente, não pode ser usado para negar a divina filiação de Cristo, que é a crença essencial exigida para o batismo. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Se você gostou do vídeo, se tem gostado do trabalho que eu tenho vindo a fazer, por favor, carregue aqui no botão onde diz aqui esta campainha para que você possa receber os meus vídeos frequentemente, cada vez que eu os faço, que possam ser vistos no seu e-mail ou no seu alerta no YouTube, e que também possa compartilhar estes vídeos para que as outras pessoas possam saber destas verdades maravilhosas e presentes para este nosso dia. Que Deus abençoe imensamente você e a sua família, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.